Estamos juntos e pelo privilégio de sermos família do Senhor. E vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta escrita aos Romanos. Vamos começar com o capítulo 5. Imediatamente nos moveremos para o capítulo 12. Todos acharam? Romanos 5, eu vou ler 2 versículos. É o primeiro, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quero mesmo ressaltar: paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. O texto continua a falar do que Jesus fez por nós na cruz, para termos graciosamente paz com Deus. E lá o versículo 10 diz: quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Então, por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. Estávamos afastados, separados, de costas para Deus, rebelados contra Deus por causa do pecado, e como o texto diz aqui, éramos inimigos de Deus, e por causa do seu amor, da sua graça, e por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, nós fomos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com Deus. Uma paz que é de dentro para fora. Estávamos separados de Deus, agora estamos ligados, unidos a Ele pela fé em Cristo. Estávamos de costas para Deus, agora vivemos com Ele. Fazíamos tudo o que desagradava a Deus, agora procuramos, com o auxílio dele mesmo, viver uma vida que o agrade. Temos amizade com Deus, temos paz com Deus, não somos mais seus inimigos. Mas isso não é mérito nosso, é por meio de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz. Foi o sacrifício do Cordeiro perfeito, Cordeiro sem mácula, que pudesse ser aceitável para ser oferecido a Deus, para agradar a Deus. E Jesus Cristo preencheu todas essas condições. Por ser sem pecado, ele foi aceito. O sacrifício dele na cruz foi aceito. Um sacrifício substitutivo. Morreu em nosso lugar. Morreu por todos nós. E por causa disso, nós podemos ter paz com Deus. Uma paz de dentro para fora. Uma paz que afeta toda a nossa vida. Se estávamos perturbados, se tínhamos uma vida de angústia, de busca, de procura, não sabemos do que, em Cristo nós encontramos o que precisávamos. Tivemos um encontro com Deus. Voltamos aos braços do Pai, aos braços do nosso Criador, por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus. O mérito é tudo de Jesus. Fez isso graciosamente, por mim e por ti, por cada um de nós. Só isso já é motivo de grande alegria para nós. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Andamos com Deus. Queremos cumprir os propósitos de Deus.
Podemos contar com Deus. Ele está presente na nossa vida o tempo todo. Agora, vamos para Romanos 12, 18. Um pouco para frente, versículo 18. Diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. A ênfase aqui é paz com todos. E aí já envolve nós fazermos todo o possível. Do que depender de nós, algumas versões dizem, devemos ter paz com todos. Fazer todo o possível. Ou seja, aqui a vida do cristão é oferecida no altar de Deus de forma aceitável e agradável a Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, temos paz com Deus por intermédio de Jesus. E temos paz com todos quando nós fazemos todo o possível para isso. E vamos falar um pouco mais. Paz com todos envolve paz com a família humana. Em toda a face da terra. Somos parte da família humana. Paz com todos envolve a família de Deus. Como ter paz com os nossos irmãos e amigos. E envolve, paz com todos, envolve a nossa família nuclear, a nossa família de sangue. Paz no lar. Esse é o foco desse mês. Se calhar eu vou concentrar um pouco paz com todos, mais em aspectos voltados à paz dentro da nossa casa, da nossa família. Mas isso não exclui a aplicação do princípio paz com todos na nossa família espiritual, família de Deus, e nos nossos relacionamentos com o ser humano, do qual nós fazemos parte da família humana. Então, no que consiste este todo possível, o sacrifício vivo, como Paulo diz aqui, nós vamos ler, para termos paz com todos, para termos paz no lar. O que significa isso? Claro, nós conhecemos muitas pessoas e muitas famílias que não vivem em paz. Não tem paz interior, não encontrou ainda Jesus, não se relaciona com Deus, sem dúvida, mas temos pessoas que já encontraram Jesus, mas ainda não experimentaram isso de viver essa paz com todos. Ou tem momentos que sim, tem momentos que não. Nós somos imperfeitos, claro. E muita gente, apesar de já ter tido encontro com o Senhor, ainda não experimenta paz no lar, paz nos relacionamentos. Então, paz com todos e paz no lar existe quando eu ofereço a Deus, é o meu sacrifício, é eu fazer todo o possível. E nós vamos ler Romanos 12 para completar, então, o que é este sacrifício vivo que devemos apresentar a Deus para termos paz com todos e particularmente paz dentro das nossas casas. Então, Romanos 12, agora eu vou ler inteiro. Acompanhem nas vossas Bíblias. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom.
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios nos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito use esse texto bíblico e esta pregação para tocar as nossas vidas. E obrigado pelo texto já lido, de que nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz e a paz obtida por intermédio desse sacrifício. Temos paz com o Senhor, somos amigos do Senhor. E agora que vamos meditar em como ter paz com todos e particularmente paz no lar, que o Seu Espírito nos ajude a olharmos para a nossa vida à luz dos princípios da Tua Palavra e que sejamos transformados pelo Senhor naquelas áreas em que mais necessitamos e que o Seu nome seja engrandecido nesta manhã nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Bom, então, em primeiro lugar, sendo breves, para termos paz no lar, eu ofereço-me como sacrifício vivo a Deus. E essa oferta, esse sacrifício vivo, tem que ser agradável ao Senhor. E como é que ele é agradável ao Senhor? Primeiro, quando eu ofereço a Deus a minha humildade. A minha humildade. Então, se eu reler aqui o versículo 3, do capítulo 12, mantenha sua Bíblia aberta. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Ou seja, nem a mais nem a menos. Humildade é sermos aquilo que nós somos, é reconhecer que, pela graça, Deus nos deu, diferentemente para cada um, talentos, dons e oportunidades, etc., mas isso não me faz melhor nem pior que ninguém. Ninguém é pior ou é melhor do que ninguém. Cada um é o que é, ponto final. E isso é reconhecer, não ter um conceito elevado de si mesmo, não se posicionar como eu sei mais, ou eu sou melhor, eu faço melhor, eu não peco, o outro peca. Não, nada disso, nada disso. Nós somos, perante a cruz, nós somos todos iguais, fomos criados de forma diferente, temos as nossas especificidades, as nossas particularidades, a nossa personalidade, as nossas capacidades e dons, e isso é para glorificar a Deus, porque é pela graça que nos foi dada. Então, sermos humildes. Por isso que no versículo 10, ele ainda diz: prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, olhar para o outro e ver nele o que Deus fez na vida dele, o que Deus está fazendo na sua vida, e preferir dar honra aos outros do que a si próprio. Agora, o orgulho é um problema, né, para o ser humano, para todos nós, e às vezes nós queremos receber a honra, nós temos um conceito mais elevado de nós próprios, mas o sacrifício que agrada a Deus e que é aceitável, que nos ajuda a ter paz com todos e na nossa casa, é a humildade. Precisamos caminhar nessa direção para termos paz, sermos humildes. E no versículo 12, no capítulo 12, versículo 16, diz assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o texto é claro: o sacrifício vivo
que apresentamos a Deus é humildade. Deus aceita, Deus se agrada. Isso faz diferença. Certo? Então, humildade. Não temos tempo para explorar tudo que a humildade quer dizer e significa, mas muitas vezes nós exercemos um orgulho, e é fácil cairmos nisso, a nossa tendência natural é essa, que achamos que somos melhores, que não temos que compartilhar nada com ninguém, minha posição, baseada na minha posição, não tenho nada a aprender, só ensinar, já sei tudo, já estou nisso há 40, 20, 10 anos, já sei o que ele vai falar, já por isso. Estar sempre certo, sempre tenho razão, os outros estão sempre errados, eu é que sei as coisas. Então, essa atitude é quase que natural em nós, quase que natural. Mas o sacrifício vivo que o Senhor aceita é humildade. A humildade. Essa é que Ele aceita. E essa é que vai nos ajudar a ter paz. Paz com todos, particularmente paz dentro de casa. Se eu não tiver essa humildade na minha família, eu vou sempre estar certo. Eu vou abusar da minha posição. Eu sou o pai. Então, minhas filhas nunca têm nada a me ensinar. Só eu que sei. Se eu for assim orgulhoso, mesmo com a minha esposa, eu posso até usar versículos bíblicos para falar que sou eu que sou o cabeça, etc, etc, etc. Eu não quero entrar por aí agora, já falamos sobre isso. Mas eu posso ter orgulho na posição, e etc. E muitas outras coisas. Não ouço ninguém, porque o que eu falo é lei e ponto final. Então, precisamos aprender com o Senhor a ser humildes. Esse é o sacrifício que é aceitável. E isso vai contribuir para a paz. Paz na família, paz entre nós, paz nos demais relacionamentos. Temos de combater o orgulho que está presente em cada um de nós. Em maior ou menor proporção, ele está presente. E temos de admitir, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu pensava que eu não era orgulhoso. Até que Deus mostrou claramente o meu orgulho, o meu coração duro. E depois fui perguntar a Cidinha se ela concordava, que eu percebi que Deus mostrou o meu orgulho, se ela concordava que eu era orgulhoso. E vocês já ouviram essa história, certamente. E ela disse, olha, ainda bem que Deus falou, assim eu não tive que falar. Então todos nós somos orgulhosos e temos de combater o orgulho, porque o que Deus aceita é um coração humilde. Um coração humilde. Isso vai contribuir para a paz. Ok. Vamos avançar. Outra coisa que contribui para a paz no lar, e é um sacrifício vivo que devemos apresentar a Deus, como lemos aqui, rogo-vos, irmãos, que ofereçam um sacrifício vivo. O Senhor não aceita qualquer sacrifício. Ele não aceitou um cordeiro, não aceitava um cordeiro que não fosse, que tinha certas características de qualidade e de perfeição. Ele não aceita. Então ele não aceita. Meu sacrifício de orgulho não é um sacrifício aceitável a Deus. Então é humildade. E o segundo é um amor sincero. Olha o versículo 9. O amor deve ser sincero. E podemos falar muito sobre o amor. Jesus falou que o primeiro mandamento é o amor. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E todo o cumprimento da lei dos profetas decorre de vivermos esse amor. Amor que foi demonstrado na cruz e amor que é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Então, nós sabemos isso. E esse amor nos livra do egoísmo, que é outra marca que todos nós temos. E um sacrifício cheio de egoísmo, o Senhor não aceita. E o egoísmo não contribui para a paz. Então, por isso que o amor, de certa forma, ajuda a combater o egoísmo na medida em que olhamos para o outro. O amor está voltado sempre para o outro. No caso do lar, para minha esposa, para as minhas filhas, etc, etc. Então, se queremos ter paz, precisamos aprender a amar. É verdade, temos aprendido, mas precisamos continuar a aprender, porque é fácil voltarmos ao egoísmo. E esse amor é prático, ele não é só falado, mas ele é prático. Ele é demonstrado, e esse texto mostra que ele é
prático na medida que exercemos um serviço diligente, o exercício dos dons, por exemplo, que já passamos pelo texto. Na igreja e em casa posso exercer os meus dons. Isso é mostrar amor. Então, Deus me deu um dom, não é simplesmente para eu guardar, é para eu edificar o corpo. E o corpo começa em casa, a igreja começa em casa. Versículo 10, a primeira parte, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, na medida que eu me dedico às pessoas, eu me dedico à minha família, eu vou contribuir para que haja mais paz, sem dúvida. Enfim, se nós lermos os versículos 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm, pratiquem a hospitalidade. Enfim, isso são aspectos práticos desse amor, que deve ser sincero, e é o sacrifício vivo que devemos apresentar diante do Senhor, que é aceitável e que é agradável. O nosso egoísmo não é um sacrifício aceitável, mas o amor sincero é. O amor sincero é. E se nós lermos lá 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver que o amor é exatamente isso. É paciente, é bondoso, não trata com parcialidade, não busca os seus próprios interesses, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E quando exercemos esse amor, é claro que vai haver paz. Há mais condições para que a paz exista nos relacionamentos. Paz com todos, paz dentro de casa. O problema é que às vezes esquecemos de exercitar esse amor. Esse amor também envolve empatia, por isso que no versículo 15 ele escreveu, Paulo escreveu: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, esse amor tem uma preocupação genuína pelo que vai na vida do outro. E eu vou me colocar na vida do outro, seja lá o outro quem for, mas particularmente na família eu vou tentar me colocar no lugar da minha esposa para ver o que se passa com ela, das minhas filhas, para tentar entender o que se passa com elas e ajudá-las nessa situação. Então, o amor faz toda a diferença. O amor que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Podemos amar com o amor do Senhor. Nós podemos falar, mas é impossível amar com esse amor. E é mesmo. É impossível. Nós não conseguimos amar dessa forma incondicional, sacrificial, porque nós somos egoístas. Mas o egoísmo é um sacrifício que o Senhor não aceita e não contribui para a paz. O amor sincero, o amor que a Bíblia descreve, sublime, superior, ágape, esse é um sacrifício aceitável. E esse contribui para a paz. Porque quando nós amamos, procuramos o interesse do outro. E a última coisa que contribui para a paz e que é um sacrifício aceitável e que esse texto destaca é o vencer o mal com o bem. E isso Jesus ensinou. O dar a outra face. Então, quando eu levo um tapa, eu preciso estar preparado para levar outro. Andar mais uma milha e assim por diante. Nós queremos sempre revidar, nós queremos vingar, mas isso é um sacrifício que o Senhor não aceita. O que o Senhor aceita é vencer o mal com o bem. Então, olha o versículo 9, a parte B: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Olha o versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, mesmo em situações difíceis, o sacrifício que é aceitável a Deus é eu abençoar até os meus inimigos. Aliás, Jesus nos disse isso, que devemos amar até os inimigos, porque amar quem nos ama é muito simples, né? É muito fácil, mas amar sem ser amado, é isso que Ele fez conosco e nós devemos fazer com as pessoas à nossa volta, mesmo quando elas erram, porque nós também erramos. Nós também erramos. E no versículo 17 diz: não retribua ninguém mal por mal. Pronto, nós já sabemos disso. E do 19 ao 21, então, isso fica muito evidente. Amados,
nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, a vingança não é terreno para nós. É um terreno que pertence a Deus. Se houver algo para ser feito com alguém que nos causa algum mal, é o Senhor que vai fazer. É com Ele. É com Ele. Como Ele é misericordioso, nós só vamos esperar que Ele trate bem da pessoa. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Olha, isso contribui para a paz ou não? Se a pessoa que está, de alguma maneira, contra mim, ou é minha inimiga, ou estamos num conflito sério, em vez de eu prejudicá-la, eu vou fazer o bem para ela. Isso contribui para a paz. Isso vai quebrar o coração da outra pessoa. Poderá quebrar. Faz toda a diferença. Mas é esse o sacrifício que agrada a Deus. Fazendo isso, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, são 3 aspectos de um sacrifício aceitável ao Senhor, e são 3 aspectos que contribuem para a paz, e para a paz dentro da nossa casa. É sermos humildes, vivermos esse amor bíblico de forma sincera e vencer o mal com o bem. Procurar vencer o mal com o bem. E aí Paulo diz lá que esse é o nosso culto racional. Ou seja, nós entendemos essas coisas. E percebemos essas coisas. Nós sabemos isso. Não é um culto de um bezerro que é irracional e que foi morto. Mas é um sacrifício vivo de alguém que pensa e que compreende. E nós compreendemos que é isso que Deus quer. E precisamos renovar a nossa mente, então, com humildade, com a palavra. Precisamos renovar a nossa mente com esse amor, renovar a nossa mente com o querer vencer o mal com o bem. E ao renovar a nossa mente haverá transformação. Haverá transformação. Se nós não alimentarmos a nossa mente com a palavra e com os princípios da palavra, não vai haver transformação. Nós vamos agir como todo mundo. É por isso que Paulo diz: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu espero que hoje essa palavra contribui para nós renovarmos a nossa mente. Olha, eu preciso ser humilde, que é isso que agrada ao Senhor e vai trazer paz. Eu preciso amar com o amor do Senhor, porque isso é um sacrifício aceitável, vivo, aceitável, e vai trazer paz. Eu preciso aprender a vencer o mal com o bem, porque isso é um sacrifício aceitável, vai contribuir para a paz, a começar dentro da minha própria casa. Eu não vou fazer como toda a gente faz, porque agir com orgulho, com egoísmo e com vingança é o que toda a gente faz. É natural do ser humano. Agora o cristão tem que ter uma vida diferente, transformada. E é isso que Paulo está a rogar os crentes. Olha, vivam diferente, por favor. Transformem-se pela renovação da vossa mente. E aí vocês vão conseguir paz. Temos paz com Deus por causa de Jesus, mas compete a nós fazer todo o possível para termos paz com todos. Para termos paz com todos. E esse todo possível é no poder do Espírito Santo aplicar a palavra na nossa vida. Sermos humildes, amar como Jesus amou, amor sincero, e procurar vencer o mal com o bem. E vamos experimentar paz. No que depender de nós. Pode ser que não consigamos a paz, mas naquilo que depender de nós, temos de fazer todo o possível. E podemos contar com o príncipe da paz, Jesus. Uau, tudo passa por Jesus. Nos reconciliou com Deus, temos paz com Deus por causa da sua morte na cruz, e Ele nos dá o exemplo exatamente disso que acabamos de falar, de apresentar um sacrifício vivo e ter essa atitude de humildade, de amor e de vencer o mal com o bem. E por isso que eu vou ler Filipenses 2, todos nós conhecemos, de 5 a 17. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, servir,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O Senhor Jesus nos dá paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Podemos experimentar paz de dentro para fora, com o auxílio do Senhor. E que o Espírito Santo possa fazer essa palavra ter efeito no nosso ser interior, de dentro para fora, para apresentarmos a Deus um sacrifício vivo, aceitável, de humildade, de amor e de procurar vencer o mal com o bem. E que a glória seja toda dele. E que ele nos dê a paz, com todos. Começar dentro da nossa própria casa. E nós como família. E nos nossos relacionamentos, seja lá com quem for. Amém? A paz é possível, porque Jesus é o príncipe da paz. E ele vive em nós. Vamos orar?